Alô, Catequizando! Aquele abraço muito carinhoso a você que nos acompanha mais uma vez aqui pelo canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Aquele abraço muito carinhoso a você que nos acompanha por meio dos vídeos da catequese de adultos aqui da nossa paróquia. É muito gostoso, é muito prazeroso saber que você está aí do outro lado querendo aprender sobre o nosso Deus, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a nossa igreja. Fique conosco. Fique até o final deste vídeo, porque nós iremos tratar nesta oportunidade sobre o sacramento da confissão, um dos 7 sacramentos importantíssimos dentro da Igreja Católica. E para iniciarmos bem este nosso encontro, vamos traçar o sinal da cruz sobre cada um de nós e fazer a oração do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos conduza, para que Ele nos transforme por meio das palavras que forem proferidas através deste vídeo. Então juntos vamos dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido catequizando, querida catequizanda, eu não tenho dúvida alguma de que o Espírito Santo de Deus derramou sobre cada um de nós toda a sua força, derramou sobre cada um de nós toda a sua graça, para que nós possamos aprender e sairmos após este vídeo transformados por meio da palavra de Deus. E como eu adiantei, nós vamos tratar com você e para você neste vídeo sobre o sacramento da confissão. O sacramento da confissão é um sacramento que permite a reconciliação de todos nós que somos pecadores com o nosso Deus, com o nosso Pai. Nós tratamos nos vídeos anteriores sobre alguns sacramentos já. Nós falamos sobre os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, o sacramento da primeira comunhão ou primeira Eucaristia, e sobre o sacramento da crisma ou confirmação. Nesta oportunidade, falaremos sobre o primeiro sacramento da cura, que é o sacramento da confissão. E depois, no próximo, falaremos sobre o sacramento da unção dos enfermos. E, por fim, trataremos sobre os sacramentos do serviço, que são os sacramentos da ordem e do matrimônio, ok? Nesta oportunidade, vamos mergulhar, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o sacramento da confissão. Então, venham conosco, para aprender mais sobre este importante sacramento da nossa igreja. Bom, está escrito lá no Evangelho, melhor dizendo, de João, capítulo 20, versos 21 e 23. Jesus disse-lhes: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados." Então aqui fica muito claro que Jesus Cristo, ele deu autoridade aos apóstolos para que em seu nome perdoasse os pecados de todas as pessoas que reconhecessem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para todas as pessoas que aceitassem uma conversão de vida e aceitassem seguir os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi uma autoridade, o perdão dos pecados, uma autoridade conferida aos apóstolos, por meio do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, após ter derramado sobre os apóstolos o Espírito Santo. Então eu vou repetir aqui, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados. Bom, vamos lá. Nós falamos que o sacramento da confissão
permite o quê? Uma reconciliação com o Senhor, né? Então, o sacramento da confissão, ele possui, por conta das suas características, alguns nomes, né? Então, o sacramento da confissão, ele também é chamado de sacramento da conversão. Por quê? É um convite para a mudança de vida, né? Porque a pessoa, ela reconhece os seus pecados, ela se arrepende, ela se predispõe a se colocar diante de um sacerdote e confessar os seus pecados, ser, né, limpos por meio do perdão dos pecados que ela praticou, e tem assim uma nova oportunidade de recomeçar a sua vida, ou seja, promover uma transformação, uma conversão na sua vida. Então, o sacramento da confissão, ele também é conhecido como o sacramento da conversão, por conta dessa mudança que cada um de nós, pecadores, podemos fazer na nossa vida. Ele também é conhecido como o sacramento da penitência. Por quê? Para se colocar diante de um sacerdote, para se colocar diante de um padre, de um bispo e confessar os nossos pecados, não é algo muito fácil, né? É necessário um esforço de cada um de nós. Primeiro, temos que tomar uma decisão. Segundo, reconhecer os nossos pecados e depois, né, declarar por meio da nossa própria boca, por meio das nossas próprias palavras, os pecados praticados. Então, não é algo assim tão fácil, né? E então exige-se de cada um de nós um esforço, exige também um arrependimento pessoal. Eu tenho que me colocar diante do sacerdote arrependido, com o coração contrito, sabe? Para receber o perdão dos meus pecados. O sacramento da confissão, ele também é chamado de sacramento da reconciliação, né? Eu já falei aqui no início, o sacramento da confissão é o sacramento por meio do qual nós fazemos uma reconciliação com o nosso Pai, ok? Nós ficamos em paz com o nosso Pai. Então, a reconciliação é feita do pecador com Deus, que é o nosso Pai. Do pecador, que é cada um de nós, fracos, frágeis, incompletos, seres em construção, que erramos, que pecamos, que muitas vezes praticamos ações ou omissões, certo? Que desagradam ao Senhor. Então, o sacramento da confissão, ele é chamado de sacramento da reconciliação também, porque permite que nós, pecadores, nos reconciliemos com Deus, por meio da confissão e, consequentemente, o perdão, por meio do perdão dos nossos pecados. Então, queridos, a confissão é o ato de declarar ao sacerdote os pecados praticados. Tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que infelizmente, como eu falei aqui, devido à nossa fraqueza humana, nós praticamos e desagradamos ao Senhor. Eu peguei lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1441, o seguinte: só Deus perdoa os pecados. Por ser Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, e exerce esse poder divino. Teus pecados são perdoados. Mais ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens para que o exerçam em seu nome. Então, tudo isso está escrito lá no Catecismo da Igreja Católica, 1400, parágrafo 1441. Então, nós percebemos, né, que apesar de entendermos, né, que só Deus perdoa os pecados, mas Jesus Cristo é o próprio Deus, então Jesus, evidentemente, ele deixa claro aqui que ele também tem o poder de perdoar os pecados aqui na terra, porque Jesus é o próprio Deus e ele exerce esse poder divino. Quando ele disse a cada um que se aproximou dele, reconheceu ele como o Senhor de suas vidas e arrependido, né, se colocou diante de Jesus, e Jesus acabou naquele momento perdoando os pecados. Então, quantas vezes ele falou: seus pecados são perdoados, entendeu? E ele conferiu, né, esse poder aos apóstolos, né? Então ele transmitiu esse poder aos homens para que exerçam em seu
nome. Naquela época, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os apóstolos e foi dado, né, a eles, foi dada a eles a autoridade para perdoar os pecados, entendeu? E isso continua até hoje, né? Os nossos sacerdotes, os nossos bispos têm a autoridade em nome de Jesus para perdoar os pecados a todas as pessoas, entendeu? De todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, que fazem parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito forte tudo isso. Também, lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1429, nós temos um trecho muito interessante, né, que fala sobre Santo Ambrósio. Diz assim: Santo Ambrósio, referindo-se às duas conversões, diz que na igreja existem a água e as lágrimas, a água do batismo, certo? A água do batismo e as águas da penitência, ou seja, né, as águas da confissão. Então, quando nós somos introduzidos na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos introduzidos por meio do batismo. E um dos gestos, né, que faz parte do batismo de todos nós é derramar água, né, sobre a cabeça, né, da pessoa que está sendo batizada. Então, esta água do batismo, ela lava, né, o nosso ser, nos tira todas as impurezas, ela nos tira o pecado, sobretudo o pecado original, né, quando nós somos bebês. E aqui também tem as lágrimas da penitência, porque quando nós nos colocamos diante do sacerdote e confessamos fielmente os pecados que nós praticamos, né, nós também podemos, naquele momento, ao receber a graça de Deus em ter os nossos pecados perdoados, derramar lágrimas, né? Porque é um momento muito especial, é um momento em que nós reconhecemos a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Ele é capaz de nos perdoar por conta de tudo aquilo que nós fizemos que o desagradou. Então Deus é amoroso, é misericordioso e Ele perdoa os nossos pecados. Então é um trecho que eu achei interessante também, está lá no Catecismo da Igreja Católica, né, no parágrafo 1429, em que cita que Santo Ambrósio diz que existem a água, né, e as lágrimas, a água do batismo e as águas da penitência, que também, né, são águas que nos lavam, que nos limpam. Muito lindo tudo isso. Prosseguindo por aqui, né, eu tirei também lá do Catecismo da Igreja Católica: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para o próprio pecador, para a igreja e para o próprio mundo inteiro, né? Então, quando uma pessoa pratica uma atitude pecaminosa, ela não está cometendo um mal apenas a ela. Ela faz mal também à igreja, né, que espera, evidentemente, um comportamento diferente de todos aqueles que fazem parte, né, dessa grande família de Jesus Cristo, e as pessoas elas acabam também ao pecar fazendo mal ao mundo inteiro. E quantas pessoas, quantas autoridades, né, que às vezes elas, investidas de poder, praticam atitudes pecaminosas que causam mal a um grande grupo de pessoas, a uma nação inteira. Elas não causam mal apenas a elas, né? Causam mal às pessoas que estão ao redor delas. Elas causam mal à própria igreja, que a igreja apregoa sempre a justiça, né? A justiça, a harmonia às pessoas, dignidade às pessoas. E muitas vezes, né, nós, pecadores que somos, acabamos sendo complicador dentro de todo esse contexto ao praticarmos pecados. E Deus, misericordioso que é, desde que nós nos arrependamos e nos coloquemos, né, diante do sacerdote e confessemos os nossos pecados, Deus é capaz de nos perdoar. Ele é capaz de nos limpar, de nos livrar de todos os pecados praticados e nos dar uma oportunidade para termos uma vida nova. Muito lindo tudo isso. A confissão, né, ou seja, o sacramento da confissão, né, a confissão é individual e feita unicamente ao sacerdote ou ao bispo.
pois eles são considerados os herdeiros da missão dos apóstolos, sendo obedientes às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não tenho que confessar os meus pecados lá no meu quarto diretamente a Deus. Eu tenho que, arrependido, me colocar diante de um sacerdote, como está aqui, tá, nesta foto, né? Por meio das minhas próprias palavras, confessar os meus pecados e ter os perdão, né? Ter os pecados perdoados por meio do sacerdote, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui o sacerdote, ele representa o próprio Cristo, né? Que nos ouve, que é misericordioso e que perdoa os nossos pecados. Então, querido catequizando, querida catequizanda, é preciso ter coragem, é preciso tomar uma decisão, é preciso se preparar e se colocar diante do sacerdote e confessar a ele os pecados praticados, para sermos libertos deste peso, para sermos libertos de tudo isso que nos sobrecarrega e fazermos assim a reconciliação com Deus e ter uma vida mais leve, uma vida por meio da qual nós possamos encontrar a paz, a alegria, a felicidade, né? Porque estaremos, né, em paz com o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Aqui eu coloquei, só para fazer uma referência ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, lá no capítulo 15, versos do 11 ao 32. Nós vamos encontrar a parábola do filho pródigo, né? Eu peço a você, eu convido você depois a fazer a leitura desse trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lá nós vamos perceber que o filho mais novo, né, após deixar a casa do pai, arrependido, ele volta, né? Então ele tomou uma decisão e quis uma conversão de vida, uma transformação na sua vida. Então ele voltou para a casa do Pai, que de braços estendidos, de braços abertos, com o coração cheio de alegria, ele recebeu o seu filho e perdoou os pecados daquele filho que havia o abandonado. Havia também, né, há também nessa parábola, né, a gente percebe uma revolta do filho mais velho, que não entendeu, que não compreendeu o grande amor que um pai tem pelo seu filho. Então há uma revolta daquele filho, né? Porque não entendia que o pai estava fazendo uma festa incrível pelo fato do seu irmão, que pegou tudo que ele tinha direito, foi embora, gastou tudo e depois estava voltando ali pedindo perdão. Por quê? Por meio do perdão, nós vamos perceber que aquele pai, com o coração cheio de alegria, promoveu novamente a dignidade, né? Aquele filho que estava perdido e que voltou para casa, aquele filho que estava morto e acabou renascendo, ou seja, ele quis uma vida nova. Então, querido catequizando, o arrependimento é algo importantíssimo dentro do sacramento da confissão. Eu tenho que reconhecer os pecados praticados, arrepender de tê-los praticados e buscar a confissão diante de um sacerdote, ok? Então fica aí o convite para você fazer a leitura do que está escrito lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versos do 11 ao 32. Eu coloquei aqui para você catequizando, para você catequizanda. O arrependimento não é genuíno se não houver disposição para confessar o pecado, né? Ou seja, o arrependimento ele não é genuíno, ele não é verdadeiro se ele não for de livre e espontânea vontade. Ninguém pode forçá-lo a, ninguém pode obrigá-lo a. Você tem que arrepender, tá? Em sã consciência, compreender na essência que aquela atitude que você praticou ou porventura deixou de praticar é algo que desagradou a Deus, desagradou ao Senhor e por isso é pecado e deve ser confessado. Então, não tem valor algum se você confessar algo que você praticou, que é pecado, mas se o arrependimento não for verdadeiro, não for genuíno. Pense nisso. Aqui está escrito, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará
a misericórdia, ou seja, né, é necessário reconhecer os pecados praticados, confessá-los ao sacerdote, receber o perdão de Deus, pois assim Deus, né, misericordioso que é, irá perdoar os nossos pecados e vai dar assim uma nova oportunidade de vida para você que é pecador assim como eu, para você que se arrepender e confessar os seus pecados. Então Deus é maravilhoso, né? Ele é misericordioso, Ele quer derramar todo o seu amor, Ele quer demonstrar todo o seu amor a cada um de nós. E uma das formas que Ele faz isso é perdoando os nossos pecados, desde que nós reconheçamos os pecados praticados, nos arrependemos genuinamente, né? E por meio de nossas próprias palavras, por meio da nossa própria boca, confessemos ao sacerdote os pecados e pedimos, evidentemente, perdão a Deus por tudo o que praticamos que o desagradou. Aqui abaixo, aquele que esconde o seu pecado e não o confessa, nada alcança de Deus, não recebe a misericórdia de Deus, não alcançará a glorificação, não alcançará a salvação, não alcançará a vida eterna. Então, todos nós, cristãos, devemos confessar os nossos pecados. É uma das condições para nós conquistarmos, para nós alcançarmos o reino do céu. Aqui eu coloquei, a confissão nem sempre é fácil. É necessário coragem, é necessário humildade para admitir que erramos e confessarmos assim os pecados que praticamos, né? Então, é um trecho muito forte, né? Então, não é fácil realmente você se colocar diante do sacerdote, né? E falar para ele, olha, eu fiz isso, deixei de fazer aquilo. Não é algo muito fácil. É uma decisão, tá, que você tem que tomar. É uma situação em que você tem que se fazer pequeno, né? E apesar da nossa pequenez, né? Nós devemos ter a coragem e de forma muito humilde, né? Se colocar ali diante do sacerdote e pedir perdão após havermos confessado todas as nossas práticas que desagradaram ao Senhor. Aqui do outro lado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? Então, Deus é fiel, Deus é justo, né? Jesus prometeu que os nossos pecados seriam perdoados, né? E Ele faz isso. A condição é arrepender e confessar, né? Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer ouvir da nossa própria boca, para que Ele possa sim nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Está lá escrito em João, capítulo 1, verso 9. Pensem nisso, tá? Se nós estamos falando para você, né, que é necessário confessar os pecados praticados, ou seja, né, estamos falando para você o que é a confissão, é necessário dizer também o que não é uma confissão, né, para você de repente não se colocar diante do sacerdote e em vez de confessar os seus pecados e ser perdoado, você de repente fazer algo diferente que o sacerdote não espera, sobretudo que Deus não espera. Então, o que não é uma confissão é pedir conselhos ou desabafar com o sacerdote. Então você aproveita aquele momento de se fazer a confissão, você aproveita aquele momento para fazer um desabafo ou de repente pedir um conselho ao sacerdote. É claro que ele vai aconselhá-lo a deixar de praticar determinadas condutas, mas não é um momento apenas para você pedir conselhos, entendeu? É um momento para você se colocar diante do sacerdote com o coração arrependido e declarar, né, os pecados praticados. Não é momento para desabafar. Não é também momento para você dizer o que faz de bom aos outros. Olha, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher bondosa, eu dou cestas básicas às entidades de caridade, eu pago dízimo, eu faço isso. Não, não é isso, tá? Deus não quer escutar isso de você no momento da confissão. O sacerdote, ele está ali, né, para ouvir os pecados que você praticou,
Porque Deus está vendo tudo o que você faz de bom, só que Deus também vê tudo aquilo que você faz de mal, tudo aquilo que você faz de errado. Não precisa de você ficar falando. Só que os pecados, Ele quer que você confesse. Vou repetir aqui, por meio das suas próprias palavras, por meio da sua própria boca. Não é também uma confissão contar os pecados dos outros, né? Aí eu sou bonzinho e o outro é o malzinho, né? Então eu vou lá e eu falo que o outro faz, o que o outro faz, e esqueço de falar aquilo que eu faço de errado, de equivocado. Então eu me coloco diante do sacerdote para confessar os meus pecados e não para contar os pecados dos outros. Também não é uma confissão afirmar ao padre que não tem pecado. Todos nós somos falhos, todos nós somos frágeis, todos nós somos seres em construção, todos nós somos pecadores. Então, quando você fala assim, padre, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz mal a ninguém, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher bondosa, eu não tenho pecado nenhum. Nós, neste momento, estamos cometendo um pecado. Por quê? Todos nós somos pecadores. Todos nós devemos recorrer ao Pai com humildade, com simplicidade, conforme eu falei, e pedir a Ele perdão pelos pecados que praticamos. E também não é uma confissão afirmar que se confessa diariamente com Deus. Eu posso fazer as minhas orações lá no meu quarto, lá no meu trabalho, indo para o trabalho. Eu posso me arrepender dos pecados praticados, entendeu? Mas é preciso, para que o pecado seja realmente perdoado, é preciso que eu busque a confissão com um sacerdote. Eu não posso apenas declarar lá no meu quarto, olhando para o espelho. É claro que Deus, Ele está nos ouvindo, é claro que Deus sabe tudo o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Só que Deus, Ele quer que você faça isso diante de um sacerdote, que você fale àquele a quem foi atribuída também a autoridade para perdoar em nome de Jesus Cristo. Então o sacerdote precisa ouvir de você, da sua boca, por meio de suas palavras, o pecado que você praticou ou os pecados que você acabou praticando nesta vida. Então não adianta ficar falando sozinho com Deus, ok? Agora vamos lá, continuando. Quando nós devemos nos confessar? Uma pergunta que muita gente faz. Quando devemos nos confessar? A igreja orienta que todo cristão deve se confessar ao menos uma vez ao ano. E quando? No período da Páscoa, quando nós comemoramos a ressurreição, quando a igreja está em festa pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos buscar o sacramento da confissão todas as vezes em que nós nos sentirmos carregados, pesados, Olha, nós praticamos determinada conduta, ou eu pratiquei determinada conduta, ou deixei de praticar determinada conduta, e isso está me incomodando muito, Eu tenho consciência de que eu desagradei ao Senhor, e isso está me incomodando. Então, são casos especiais que eu devo levar ao sacerdote. Então eu tenho que ir lá no escritório paroquial, marcar um horário. Algumas paróquias têm um horário durante a semana pré-definido em que o padre se coloca lá na igreja para receber os fiéis para que eles possam confessar, entendeu? Então a igreja orienta para que nós confessemos ao menos uma vez ao ano. Tá? Mas isso não significa que nós devemos levar isso ao pé da letra, ok? Seria muito interessante nós nos confessarmos, buscarmos o sacramento da confissão a cada 2 meses, 3 meses, ou quando nós nos sentirmos que fizemos algo pesado, que desagradou ao Senhor e que está nos incomodando muito. É claro, é importante ressaltar aqui que ao participarmos das Santas Missas, há um momento, ao ato penitencial, em que Deus perdoa os nossos pecados, entendeu? Mas ali há um perdão de forma coletiva, entendeu? Mas não basta, É necessário nós buscarmos a reconciliação com Deus por meio do sacramento da
confissão, né? Confessando os pecados a um sacerdote. Ok? Prosseguindo aqui então, vamos para este slide, né? Que traz para cada um de nós, né? O que é necessário para se fazer uma boa confissão. Primeiro, um exame de consciência. Tá? Eu tenho que buscar na minha mente as coisas que eu fiz que desagradou ao Senhor. Examinar mesmo, fazer um check-up, né? Tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer que desagradou ao Senhor. Depois, se arrepender, né, dos males cometidos. Terceiro, né, fazer o propósito de não mais cometer os pecados praticados, porque não adianta, eu vou, confesso os pecados ou o pecado praticado e amanhã, ou logo após sair da igreja, ou logo após sair lá do escritório paroquial, logo após ter declarado os pecados ao padre, eu volto a fazer a mesma coisa. Então eu tenho que fazer um propósito, né? Ou seja, se o sacramento da confissão, né, é um sacramento que permite uma conversão, uma mudança de vida, eu tenho que fazer um propósito para não mais pecar, né? Para não mais cometer os pecados praticados. Eu tenho, evidentemente, como nós já vimos lá atrás, que eu tenho que contar, né, os pecados praticados ao sacerdote, né, ao padre, ao bispo, aquele que for me atender, entendeu? Eu tenho que contar, não adianta eu chegar lá, né, desabafar, falar o pecado do outro, conforme eu falei, contar uma história e não contar os pecados que eu pratiquei. O padre está lá, ele está ali, né? O sacerdote está ali para escutá-lo. E depois, por fim, após confessar os pecados, né, você tem que cumprir, né, a penitência que o padre impor a você. Então, o padre ele vai ouvir, né, os seus pecados, depois ele vai aconselhá-lo, né, e ele vai impor a você uma penitência que você deve fazer para ter realmente os seus pecados perdoados, né? Uma demonstração, né, de arrependimento, né? Seria uma devolutiva. Então, Deus vai perdoar os seus pecados, só que você vai, de repente, o padre pode pedir, olha, você vai ter que rezar 30 Ave Maria durante uma semana, 50 Pai Nosso, ou você vai fazer uma obra de caridade, enfim. O padre, ele tem ali a autoridade para atribuir, né, para impor a você que você cumpra uma penitência, e você tem que cumprir. Não adianta sair dali e não cumprir a penitência imposta pelo padre. Deus, ele sabe de tudo, né? Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está percebendo, né, tudo que nós estamos fazendo aqui. E né, é claro que é um assunto que abrange um estudo mais aprofundado, né? Há o pecado mortal, também há o pecado venial, né? Então há aqueles pecados que ferem realmente, né, a nossa relação com Deus. São pecados pesados, né? São pecados fortes, sobretudo aqueles que estão elencados lá nos 10 mandamentos deixados por Deus, né? Não matar, não roubar, não adulterar, né? Amar, né, a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós, de repente, nos apegamos às coisas mundanas e deixamos de cumprir, né, as coisas colocadas por Deus, né, deixamos de cumprir os mandamentos por Deus, os mandamentos deixados por Deus, nós estamos cometendo pecados mortais, né? E há os pecados veniais, né? São aqueles mais leves, né? Mas quando eu faço uma fofoca, quando de repente eu conto uma mentirinha e tal. Então, eu peguei até aqui, para ilustrar esse trecho, o que está escrito a partir do parágrafo 1854 do Catecismo da Igreja Católica. Ele vem falando no 1854, no parágrafo, depois no 1855 ele diz: o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Então, o pecado mortal é uma infração grave da lei de Deus. Já o pecado venial, de acordo aqui com o Catecismo da Igreja Católica, deixa subsistir a caridade, embora ofenda e fira. Então a gente percebe, né, que o pecado venial é um pecado mais brando,
né? Um pecado mais leve, digamos assim, só que ele desagrada ao Senhor da mesma maneira, né? Da mesma forma que o pecado mortal. É claro que esse assunto, né, sobre pecado é um assunto complexo, merece de repente um outro vídeo, né, um estudo mais aprofundado, mas de forma geral, né, para que vocês possam entender, há pecados mais graves, né, e há pecados menos graves. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Devemos, né, buscar o sacramento da confissão para termos os nossos pecados perdoados, independente da característica deles, né? Só que devemos tomar muito cuidado, né? Tem pecados que machucam mesmo, né, a nossa relação com Deus. Por isso que nós devemos buscar o sacramento da confissão, sobretudo diante dos pecados mortais, né? Diante dos pecados mortais. Eu encontrei essa foto na internet, fazendo as minhas pesquisas, as minhas buscas, né? E achei muito interessante e decidi colocar aqui para você. Percebam, pessoas saudáveis podem comer, né? Almas sem pecado podem receber a Eucaristia, né? Que é Jesus sacramentado, que é a nossa força, né? Que nos conduz. Então, olha só que interessante. Pessoas saudáveis, pessoas sem pecados, podem comer, ou seja, podem receber a Eucaristia. Aqui, pessoas doentes podem comer, mas com dificuldade, né? Almas com pecados veniais participam da Eucaristia, mas recebem menos graças de Deus. Então, é necessário buscar o sacramento da confissão diante dos pecados veniais. E é mais necessário ainda buscar o sacramento da confissão diante dos pecados mortais. Porque mortos não podem comer. Almas em pecado mortal não podem receber a Eucaristia. E quando nós, né, não somos alimentados, quando nós não recebemos a Eucaristia, nós perecemos. Nós perecemos. Muitas vezes podemos ter uma condição física, uma condição de saúde boa, no entanto, né, a nossa alma, né, o nosso espírito, ele está machucado, ele está deteriorado em virtude dos pecados que nós praticamos. Então, pensem nisso, né? Essa transparência aqui, essa foto, ela de forma assim didática, ela nos mostra, né, a necessidade que cada um temos de buscar o sacramento da confissão para alcançarmos o maior presente que Deus tem a oferecer a cada um de nós, que é a vida eterna, que é o reino do céu, que é a glorificação, que é a nossa salvação. Pense nisso, tá? Pense nisso. Tem aqui, né, também os pecados capitais, né, são aqueles pecados que a gente pode cometê-los, né, com mais frequência. O orgulho, né? Quantas pessoas orgulhosas nós encontramos ao longo da nossa caminhada? Muitas vezes o orgulho toma conta do nosso coração, a avareza, né, toma conta, né, aquela pessoa avarenta, né, que é tudo para ela. Tome cuidado, né? Luxúria, né? São os prazeres da carne, né? Os prazeres sexuais, né? Quando não é para a função devida, então é praticado em excesso, entendeu? Então tome cuidado também quando nós nos colocamos irado, a gula, a inveja, né? A preguiça, né? Deus deu a nós, a cada um de nós, saúde, né? Capacidade, dons, e muitas vezes nós temos preguiça, né, de fazer algo de repente para transformar a nossa vida ou a vida do nosso irmão. Então, pense nos pecados capitais, né? Orgulho, avareza, luxúria, né? Chama atenção aqui, né? São os prazeres da carne, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. São posturas, são atitudes que desagradam ao Senhor, ok? Reparação dos danos causados pelo pecado, né? Então, quando o padre ele imputa, né, àquele que está confessando uma penitência, né, ele está criando uma situação para você reparar o dano, né, que você porventura causou. Então, como que nós, né, podemos reparar o dano? Eu falei que às vezes o padre pode pedir, faça 30 Ave Maria, 50 Ave Maria, reze
100 vezes a oração do Pai Nosso, né? Então é quando nós fazemos as ofertas, entendeu? Na igreja, por exemplo, ofertas por meio das quais o sacerdote, o pároco, pode utilizá-las para aumentar, né, o processo de evangelização, seja de repente para desenvolver um projeto social, de repente para levar justiça, dignidade a outras pessoas. Então, ofertas, né, fazer ofertas é interessante para você reparar os danos que você causou por meio dos pecados que você praticou. A oração, né, orar não apenas para você, mas para todas as pessoas, para a humanidade. Orar aos nossos sacerdotes, né, que continuem cumprindo fielmente a autoridade que Deus deu a cada um deles, né, ao serem ordenados. Não vamos fazer oração e pedir coisas apenas para mim, para minha família, né? Devemos fazer oração para todas as pessoas, devemos promover sempre a caridade, devemos praticar o jejum, né? Devemos ter a humildade e pedir perdão a Deus, né, diante do sacerdote, mas também devemos pedir perdão a todas as pessoas que de alguma maneira nós acabamos, devido à nossa fraqueza, magoando, né? Devemos ter a capacidade de pedir perdão, né? É algo que Deus espera, né? Devemos ser simples, humildes, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão. De repente, aquele meu irmão que eu magoei por meio de uma conduta, por meio de uma palavra, por meio de uma atitude inadequada que eu pratiquei. E devemos também promover o que? Privações, né? Ou seja, fazer penitência. Às vezes eu gosto de fazer algo, né? Eu vou deixar de fazer esse algo que não é pecado, entendeu? Mas algo que me dá prazer, né? Então eu vou me privar de algo, né? Eu vou me sacrificar, entre aspas, aí, como demonstração do meu arrependimento, né? Como demonstração que eu estou realmente desejando uma conversão na minha vida. E Deus está evidentemente vendo tudo isso, né? E Ele vai entender, compreendê-lo, e é uma maneira que você vai utilizar para reparar os danos que você causou por meio do pecado que porventura você tenha praticado. Muito, muito forte tudo isso. E aí, a gente tem que colocar aqui para vocês também, né? O padre, ele está ali para ouvi-lo. O sacerdote está ali para ouvir os pecados que você praticou. E há o sigilo sacerdotal. Então, o padre está ali, ele ouviu os seus pecados, ele perdoou os seus pecados, acabou, né? É como se ele pegasse tudo aquilo, né? Aquele lixo, jogasse fora, tá? E esquecesse. É isso que ele faz realmente. Imagina se o padre fosse ficar guardando todos os pecados que são a ele confessados, entendeu? Então, há um voto que cada sacerdote, né, cada ordenado faz de manter o sigilo, né, diante do sacramento da confissão. Ele não vai sair falando às outras pessoas, ele não vai sair falando aos outros padres, tá? Aquilo que você fez de errado. Sobretudo porque é um juramento que ele faz, né? E ele recebe uma punição muito severa se ele agir de forma diferente. Então, não precisam ficar preocupados porque há um sigilo sacerdotal, um sigilo por parte do sacerdote. Ele não vai contar a ninguém, tá? Os pecados que você confessar, ok? Então, não precisa ter medo. E por fim, a gente finaliza aqui este encontro, né, com essa última transparência, né, que eu encontrei na internet, essa foto, e achei muito interessante, né, que faz a seguinte indagação. Sabe por que os consultórios de psiquiatras estão cheios? Não, porque os confessionários estão vazios, né? Então, tem muitas pessoas com problemas na vida, né? Atormentadas porque não buscaram o sacramento da confissão. Vivem atormentadas e essa tormenta evidentemente provoca um desequilíbrio,
né? Essas pessoas sabem que elas desagradaram ao Senhor, ficam passando anos e anos carregando um pecado que porventura praticou, um pecado grave, inclusive um pecado mortal, e elas não têm paz. E quando nós não temos paz, a nossa mente ela é abalada, nós ficamos evidentemente desequilibrados, entendeu? E aí, em vez de nós buscarmos o sacramento da confissão, em vez de nós buscarmos o alimento, que é a Eucaristia, em vez de nós buscarmos a cura, cumprindo os mandamentos do Senhor, nós vamos buscar conselhos, com um profissional da área da psicologia, da área da psiquiatria, mas não buscamos o melhor remédio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é participar da Eucaristia, que é se confessar, que é utilizar-se desse sacramento lindo, maravilhoso, por meio do qual nós podemos promover uma conversão, podemos promover uma transformação na nossa vida. Então, pense nisso, tá? Querido catequizando, querida catequizanda que me vê e me ouve neste momento. E por fim, agora, vamos agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus por permitir que o Espírito Santo proporcionasse todo esse entendimento. Vamos agradecer a Deus por nos dar esta oportunidade, por meio do sacramento da confissão, de ter a nossa vida renovada, de ter a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, com o nosso Pai, que derrama sobre nós toda a sua graça, todo o seu amor constantemente e que está de braços abertos nos aguardando. Pensem nisso. Vamos então finalizar fazendo uma oração, Vamos rezar a Ave Maria e vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela sempre interceda junto a seu Filho, para que nós tenhamos o discernimento necessário para buscarmos sempre o sacramento da confissão e termos em todos os momentos, em todas as oportunidades, a nossa alma renovada, a nossa alma limpa, sermos evidentemente purificados por meio desse sacramento importantíssimo, para que nós possamos alcançar a glorificação, para que nós possamos alcançar o melhor presente que Deus pode nos dar, que é o reino dos céus, que é a vida eterna. Então, juntos vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido catequizando, querida catequizanda, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui por meio deste vídeo. E eu desejo que Deus o abençoe imensamente. Fique em paz e eu espero encontrá-lo no nosso próximo vídeo, quando nós trataremos sobre o sacramento da unção dos enfermos. Fique em paz e que Deus o abençoe. Até lá!